Olá, paz do nosso Senhor Jesus a todos que acompanham esse programa. É um prazer ser canal de Deus na sua bênção e transmitir aquilo que eu tenho recebido, a bênção que Deus ele tem me entregado, compartilhar com vocês através desta mensagem de reflexão. E hoje eu trago o tema confiança. Exatamente, confie. Eu quero que você entenda que mesmo em meio a turbilhões de acontecimentos, coisas que fazem a sua fé ela ser provada, né? Situações que põem a sua confiança à prova. E mesmo diante de tudo, não deixe de confiar. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua confiança de forma alguma. Porque eu nunca vi, como disse Davi, eu nunca vi um justo ser desamparado. Nunca. Nenhuma pessoa que depositou a sua confiança em Deus, essa pessoa, esse crente foi envergonhado. Pelo contrário, Deus sempre entrou em ação, fazendo o sobrenatural acontecer. E com você não vai ser diferente. Não é na sua vez que Deus vai falhar, porque Deus ele não falha, Ele é fiel. E conta uma fábula sobre confiança, que havia um homem que estava no deserto já caminhando por muito tempo. E ele pensou que ele ia morrer naquele deserto, porque já não tinha mais nenhuma reserva de água com ele. E ele estava extremamente cansado, esgotado fisicamente, emocionalmente. Ele não tinha mais forças, ele estava se arrastando, até que ele avistou uma cabana abandonada que fazia uma sombra. E ele foi se arrastando lentamente até aquela sombra. E quando ele chegou ali, ele pensou, eu vou morrer aqui nessa sombra. Esse é o meu fim. Eu não vou conseguir sobreviver. E ele levantou a sua cabeça, ele avistou um pouco mais à frente um poço, uma bomba de água, e ele disse, será que eu vou encontrar água ali? E ele foi se arrastando com muita dificuldade. Ele conseguiu chegar naquele poço. E aquela bomba já enferrujada, ele tentou, fez um movimento para ver se saía alguma água e nada acontecia. E ele pensou consigo, tão perto de revigorar as minhas forças, eu vou morrer. Esse realmente é o meu fim. Até que ele olha para o lado e ele se depara com uma garrafa de água cheia e tinha uma mensagem contida naquela garrafa. E a mensagem era a seguinte: você deve depositar toda a água desse recipiente na bomba, porque somente depois da bomba ser molhada, você faça novamente o movimento para que ela possa produzir água. E não se esqueça, depois de ser saciado, de voltar a encher essa garrafa novamente e deixá-la no mesmo lugar. E ele começou a entrar num dilema, porque ele tinha aquela garrafa de água. Se ele depositasse aquela garrafa de água naquela bomba já enferrujada, será que ela realmente produziria mais água? Será que ela daria mais água? Porque se ele depositasse tudo, ele ia ficar sem nada. Então ele ficou relutando com os seus pensamentos, eu coloco ou não coloco água, eu faço ou não faço. E até que ele disse, não, eu preciso confiar, porque se tem água aqui é porque alguém antes de mim passou pela mesma situação e eu pude encontrar. Então ele derramou toda aquela água sobre aquela bomba. Começou a fazer um movimento, até que começou a sair um fiozinho de água. E foi engrossando até que começou a jorrar água cristalina. E ele, muito ansioso, desesperado, começou a beber água, bebeu, se molhou, se refrescou. E encheu novamente aquela garrafa de água e acrescentou uma frase. E a frase era a seguinte: confie, porque se você fizer o que está escrito nesse recipiente, você será saciado. Mas precisa depositar toda a água. E assim é a fé. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus. Quantas vezes Deus ele não tem nos chamado a provar a nossa fé e a nossa confiança. No passado foi assim, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Moisés, Elias foi posto à prova, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé deles foi posta à prova. E o que aconteceu quando eles foram postos à prova? Quando Elias estava ali com todos os profetas de Baal e ele clamou, Elias foi envergonhado? Deus o desamparou? Claro que não. Deus ele fez o fogo cair do céu e consumiu aquele holocausto, lambeu toda a água que estava em volta daquele altar que ele levantou.
E não foi diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé deles foi provada. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas acreditavam no Deus que eles serviam. E Deus não o desamparou. Eu pergunto para você, será que se você exercer a sua fé, se você pôr a sua fé em obras, mesmo diante da dificuldade, não se esqueça, as maiores oportunidades que nós temos, ou os maiores milagres, sempre provém ou sempre vem de um grande desafio que nós enfrentamos. É quando você está diante de uma situação, ou Deus te ajuda, ou você literalmente vai ser envergonhado e vai perder tudo. É nesse momento que você age a sua fé, que Deus ele entra em ação e o sobrenatural acontece na sua vida. Então, a mensagem que eu quero trazer para você é: confie, não tenha medo, não tenha medo. Se Deus está falando ao seu coração, faça, não tenha medo, faça, porque se Deus está te chamando para exercer a sua fé, é porque Ele já tem algo pronto, já está pronto para te entregar. Mas é preciso que, assim como esse homem da fábula, você derrame toda a água sobre esse acontecimento, derrame toda a sua fé sobre o que está acontecendo. Exerça a sua fé, confie, não duvide. E hoje, em especial, por falar em confiança, eu quero falar com você que está enfrentando um problema, um dilema, em alguma área da sua vida. Um dilema que você não tem como resolver. Não tem como resolver. A situação que você está enfrentando, aos olhos humanos, ela é impossível. Ou quem está olhando de fora diz que esse é o seu fim. Aquele homem da fábula era o fim dele. Sadraque, Mesaque e Abednego era o fim deles naquela fornalha. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, também era o seu fim. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, era o fim, ele ia perder o seu único filho. E tantos homens e tantas mulheres que foram provados através da sua fé e foram aprovados por Deus e experimentaram o sobrenatural. Hoje eu quero chamar você a exercer a sua fé. Saiba que a fé, ela te leva a fazer aquilo que, humanamente falando, é uma loucura. É uma loucura você não negar a sua fé e preferir ser lançado numa cova com leões. Isso é uma loucura, você vai morrer. Mas ele preferiu ser chamado de louco e depois ele ser reconhecido como servo do Deus Altíssimo e que foi decretado ali que não se adoraria a outro Deus que não fosse o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que Deus ele não quer fazer isso com você? Ele não quer que as pessoas olhem para você e que digam que realmente não tem outro Deus além do Deus da Sandra, além do Deus do Paulo, além do Deus da Maria, e você não está se permitindo viver esse sobrenatural? E eu quero chamar você a fazer essa prova da seguinte forma. Veja que o que eles tinham, eles não poderiam resolver o problema. Daniel tentou convencer a todos que a fé dele era verdadeira, mas não foi suficiente. Ele foi lançado ali na cova, né? Davi, ele foi com poucas pedras, uma funda e algumas pedras, enfrentar aquele Golias, e ele venceu. Então, talvez o recurso que você tem seja a sua confiança, mas a sua confiança ela precisa ser demonstrada através de uma atitude. E Deus, ele está chamando você agora a demonstrar a sua confiança através de uma demonstração, materialização. Você vai fazer aquilo que você não pode. Como, pastor, eu vou fazer isso? Eu vou chamar você a fazer uma oferta, a alçar uma oferta que você não pode. Uma oferta que você não pode, ou humanamente falando, vai custar a você ofertar isso para a casa de Deus. Mas também essa oferta não vai resolver o seu problema, não vai pagar as suas contas, essa oferta não vai resolver o problema de saúde espiritual ou sentimental. Eu não sei quanto pode ser, mas você sabe, algo que te custe. Se você tem fé para fazer isso, você vai ver aqui nos caracteres aqui embaixo o Pix, e você pode fazer essa oferta, mas você se prepare. Assim como
Daniel foi lançado naquela cova como um louco e saiu reconhecido como servo do Deus vivente, você vai ser reconhecido diante de todos como uma pessoa de Deus. Você vai ser reconhecido na sua empresa como uma pessoa de Deus. Você vai ser reconhecido em casa como uma mulher de Deus, uma esposa de Deus. Você vai ser reconhecido aonde quer que você esteja, porque você está usando a fé. E não existe, não existiu e não existirá ninguém que tenha provado ou tenha sido provado que Deus não tenha aprovado a fé e tenha feito sobrenatural. Se a sua oferta vai ser de 100, se prepare, porque Deus ele vai acrescentar muitas vezes mais na sua vida. Eu tenho uma dívida enorme, eu não consigo pagar. Poxa, mas o que eu tenho, eu não consigo pagar, eu também não posso ficar sem. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Mas a fé, ela vem justamente para te provar. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e pegar o que você tem e falar: ou o Senhor me abençoa, ou eu vou ser envergonhado. Mas com Deus, ninguém jamais foi, é e nem será envergonhado, porque Deus ele é fiel. Então, se você tem essa fé, agora mesmo, faça essa oferta, se desafie a sua fé. E Deus, ele já está com tudo preparado. Ele só vai te entregar, mas por favor, não se esqueça de dividir o seu testemunho, porque hoje, testemunhos sobrenaturais vão acontecer. E quem sabe Deus ele tem algo maravilhoso para te entregar, mas você precisa confiar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença em oração. Nós sabemos que quando a nossa fé ela é provada, o nosso emocional, existe um turbilhão de sentimentos que a razão ela tenta nos convencer de que é uma loucura, de que não devemos fazer isso, de que é errado fazer isso. Mas sempre que nós ouvimos a fé, porque a fé ela é uma loucura, biblicamente falando e humanamente falando, ela acredita em algo que é impossível, ela traz à existência coisas que não existem, mas ela precisa ser exercitada. E agora, Senhor, muitas pessoas estão provando a sua fé. Elas vão provar do que a fé delas é capaz de fazer. E eu sei que o Senhor sempre faz maravilhas acontecer na vida daqueles que em Ti confiam. Então entrega, Senhor, aquilo que já está preparado. Que no dia de hoje testemunhos sobrenaturais aconteçam. Que pessoas possam mandar mensagens dizendo: olha, eu paguei a dívida. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que já está acontecendo. E o Senhor está querendo abençoar pessoas agora nessa tarde. E eu te peço, Senhor, age de forma maravilhosa para que o Teu nome ele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Acredite, você que está tendo coragem de confiar, você vai se surpreender com o agir de Deus na sua vida e através de você. Não se esqueça, às 21 horas o Bispo tem uma live de oração que vai ser bênção na sua vida. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Abençoe a vida de outras pessoas que precisam aprender a confiar e a desfrutar da confiança, a desfrutar do sobrenatural, do extraordinário que a fé ela tem para nos entregar. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.